Bom dia, caríssimos irmãos. Boa noite, boa tarde para as pessoas que estão acompanhando, dependendo do horário. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje celebramos a grande solenidade do corpo e sangue de Cristo, Eucaristia. Eucaristia é a presença viva de Cristo. É a presença efetiva de Cristo. O pão que darei é minha carne. Jesus não está dizendo aqui que o pão que darei é o símbolo da minha carne. O pão que darei é minha carne. Eucaristia é a presença viva de Cristo. Esse ensinamento não é o padre, bispos, o papa que inventa, mas é Jesus que fala. O nosso tema de hoje é Eucaristia, alimento da vida. Cristo é alimento da vida. Cristo, que é a sabedoria do Pai, veio ao mundo para que todos tenham a vida e a vida em abundância. E Jesus se entregou a nós pela sua palavra para salvar a humanidade. João 5:24. Quem escuta e crê em mim terá a vida eterna. Jesus se entregou também a nós no pão, na Eucaristia, na última ceia. E essas palavras que nós ouvimos hoje, de João 6:51, quem come deste pão viverá para sempre, se refere também a essa entrega de Jesus. Em João capítulo 3, versículo 14, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, a fim de que todos aqueles que creem tenham a vida eterna. No livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 22, não coma dele e viva para sempre. Por seu ensinamento, Cristo, sabedoria do Pai, nos dá de novo acesso à árvore da vida, da qual Adão fora privado. Pela sua entrega na cruz, pela sua entrega na Eucaristia, pela sua entrega na sua palavra, nos seus ensinamentos, Jesus vem fechar a porta da morte que Adão abriu. Jesus vem nos oferecer a salvação. Jesus vem dar acesso à árvore da vida. Ele é a árvore da vida. Jesus, a sabedoria de Deus, árvore da vida, para os que o acolhem e o retêm. Como é escrito no livro de Sabedoria, no capítulo 3, versículo 18. Felizes os que retêm a árvore da vida. Cristo é a árvore da vida. Eu gostaria muito, nesta festa de Eucaristia, focar na implicação o que a Eucaristia representa para nós. Este Cristo que é alimento da vida, que sentido tem para nós, para a comunidade? E vamos ficar mais na carta de São Paulo, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. A celebração da ceia do Senhor.
Paulo fala para os cristãos de Coríntio que quando se reúne para celebrar a ceia do Senhor, eu ouvi que acontece entre vocês divisões. Aqueles que têm, celebram, comem. Aqueles que não têm, morrem assim de fome. Tem muitas divisões entre vocês quando celebra a ceia do Senhor. A Eucaristia, a ceia do Senhor, é assim o sacramento de comunhão. Quando a gente se reúne para celebrar a Eucaristia, estaria celebrando em memória de Jesus, em memória da última ceia que celebrou. E se nós todos comungamos o corpo de Cristo, nós que somos membros, nós formamos o mesmo corpo com Cristo. Não tem sentido haver entre nós divisão. Nós vamos para comungar o corpo de Cristo. Tem que haver comunhão entre nós. E essa comunhão se estabelece no corpo de Cristo. Então, se a ceia do Senhor, em vez de estabelecer comunhão entre nós, nos divide, então nós comungamos não para a nossa salvação, mas nós comungamos para a nossa condenação. Eucaristia, que é alimento da vida eterna, se torna para nós o alimento da condenação. E nós ficamos semelhantes às pessoas que condenaram a Jesus. Acontece muitas vezes em nossa vida, irmãos e irmãs, nós vamos para comungar, nós vamos na igreja, sentamos no mesmo banco, mas os irmãos com quem nós sentamos no mesmo banco, não conseguimos falar, nos olhar, somos inimigos. E nós vamos à frente para comungar Cristo. Comungamos a Cristo, mas entre nós tem divisões, tem separações. Deste jeito, desta maneira, nós comungamos para a nossa condenação. A Eucaristia, que é alimento da vida, não nos ajuda deste jeito. Não abre para nós a porta do paraíso. Torna a fechar a porta do paraíso. A Eucaristia se torna para nós motivo de condenação. E Paulo fala para a comunidade dos coríntios: vocês não vêm aqui para comer, para comes e bebes. Se é para comer e beber, come na sua casa, bebe na sua casa. Nós vemos aqui para celebrar a ceia do Senhor, em memória de Cristo. Eucaristia é milagre do amor, é festa do amor, é sacramento do amor. Por amor, Jesus Cristo se entregou para nos salvar. Ele nos amou, mas quer também que nós nos amamos uns aos outros. A Eucaristia que nós celebramos tem que estabelecer comunhão entre nós, nos reunir e não nos dividir. Essa união tem que se estabelecer em torno do corpo de Cristo. E nós somos membros deste corpo de Cristo. Vamos rezar, irmãos e irmãs. Cada um de nós vai olhar como é que nós vivemos. Qual é a nossa condição? Qual é a minha condição? Qual é a minha relação com as irmãs, com os irmãos? Se eu não tenho boa relação com os irmãos, com as irmãs, isso é preocupante. Eu tenho que me reconciliar com os irmãos, com as irmãs, antes de ir para comungar o corpo de Cristo. Para que o corpo de Cristo, que é alimento da vida, o seja realmente para mim. Senão, estarei comungando para minha própria condenação. Como nos fala Paulo na primeira carta ao Coríntios, no versículo 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.
ya fumame